Olá, eu estava achando essa leitura muito chata até a página 100. Não diria até chata, não vou falar chata, né? Mas assim, vazia, sem nada acontecer, sabe? Falei, gente, esse livro não vai acontecer alguma coisa nesse livro? Porque é uma historinha bem vazia até a página 100. Não é tão vazia assim também, vamos parar de exagero. Você tem aqui, bom, vamos situar todo mundo, né? Aqui nós temos Agnes Grey, de Anne Brontë. Olha que bonitinha essa capa. É a caçula das irmãzinhas Brontë, lindas, vitorianas, inglesinhas, do século XIX, que a gente adora, século XIX. Dessa edição, da Martine Claret, tradução, deixa eu ver aqui na minha colinha, de Paulo César Castanheira. Esse livro foi escrito em 1847, só publicado em 1850, quando ela, gente, isso aqui que é impressionante, ela tinha 27 anos, 27 anos, e ela faleceu com 29, como a Emily, né, faleceu muito nova também, a Anne Brontë, Emily de Morro dos Ventos Uivantes. A Anne Brontë, ela faleceu aos 29 anos, vítima de tuberculose. Bom, mas neste romance aqui, o que a gente tem? A gente tem uma preceptora que é filha de clérigos muito humildes, né, desses interior lá da Inglaterra, e ela propõe aos pais para melhorar a situação da família, que eles tinham uma condição bem difícil, né? Para a época. Não é para a época, bem difícil. Eles tinham uma condição difícil, um clérigo da igreja anglicana, né? Eles têm várias hierarquias nesse período, e a hierarquia dele era de uma paróquia pequena e ele não tinha assim tantos recursos, mas a família vivia com dificuldades, mas vivia ali com dignidade, uma certa dignidade. Mas a Anne achava que ela podia ajudar de alguma forma, assim como a irmã dela, a Mary. A Mary, ela vai fazer pinturas e para tentar vender, e a Agnes vai para uma propriedade dar aulas para crianças, numa família, dessas famílias mais abastadas que moravam nessas casas lindas. Era tipo uma fazendas, né? Propriedades rurais, assim, um pouco afastadas das cidades, e era comum contratar uma preceptora para dar aula para os filhos em casa. E era uma espécie também de auxiliar, de governanta, enfim. Nessa época que essas casas grandes tinham muitos empregados, né? Vocês já devem ter visto em outros filmes e tudo. Bom, aí a Agnes Grey vai para ela conta que é a história de duas famílias que ela foi ajudar a criação dos filhos. A primeira família, assim, os filhos, gente, são, assim, tenebrosos, sabe? Então, assim, essa primeira fase do livro, até lá pela página 100 e pouco, o livro tem, deixa eu ver quantas páginas. O livro tem, acho que 282 páginas. Então, até lá pela página 100, é ela contando essa experiência de ser preceptora, como que ela lida com os filhos, como ela lida com os pais, né, que são aqueles que contrataram ela para esse serviço de educar os filhos, como que eles são, ao mesmo tempo que eles querem dar uma educação para os filhos, eles querem que os filhos não sejam muito cobrados, não pode de jeito nenhum maltratá-los, usar de alguma violência, né?
até nesse ponto tá certo, mas assim, eles pecavam por tirar um pouco a autoridade da Agnes, da preceptora. Então ela tinha muita dificuldade entre conciliar isso de educar, mas também não ser muito incisiva, muito como que eu digo, muito severa, né? Ela tinha que ser light e tinha que deixar eles meio que fazer o que quiserem, sabe? Um negócio meio estranho, né? Mas enfim, acontece isso, principalmente na primeira família. E é assim, umas crianças terríveis que faziam atrocidades com passarinhos, sabe? São uns negócios bem chocantes, tá? E aí você vê que mesmo lá no século XIX, em plena era vitoriana, que você acha que, né, ia ser aquela todo mundo polido, muito educado, com aquelas recebendo uma educação muito severa, mas não, gente, tinha pais aí que queria mais era que os filhos não é mimados, né, mas não queria que os filhos sofressem nenhum abuso de correção, estivessem sobre uma autoridade muito severa, sabe? Então, assim, uns pais também que você fala assim, que pais são esses que ficam passando passando pano, né? Passando a mão na cabeça desses filhos, porque eu tenho um episódio aqui dessas crianças que ela toma conta, que ele veio trazer um ninho de passarinhos, com os passarinhos vivos, né? Os filhotinhos de passarinhos vivos. E aí ela foi correr, falar que, olha, eles estão querendo fazer uma atrocidade com os passarinhos, eu não vou permitir. Esse menino, né? Eu esqueci o nome dele. Ele tá querendo fazer maldade com os passarinhos, eu não vou permitir isso. E a Agnes, ela com medo que o menino faça tortura com os filhotinhos de passarinho, ela mata eles de uma vez. Ela pega uma pedra e joga assim em cima para matar eles de uma vez, para eles não sofrerem. E aí ela vai falar isso com a mãe, né? A patroa dela, né? E ela vai falar assim, mas que importância tem a vida de um passarinho, né? Deixa ele brincar, né? Olha, gente, umas coisas assim que você lê, que você fala assim, não, eu não tô lendo isso aqui. Mas enfim, é o contexto da época, né? As crianças tinham essa coisa de brincar com os animais e tudo, e muitas extrapolavam nessas brincadeiras com os animais. Mas enfim, então ela narra toda essa dificuldade do quanto que ela sofria para educar crianças totalmente rebeldes, desobedientes, mal educadas e que ela não tinha assim tanta autoridade, ela não conseguia ir além, não conseguia progredir com a educação dessas crianças extremamente indisciplinadas. Então ela vai contando isso, vai narrando os episódios e você pensa, nada vai acontecer neste livro, mas ele vai ficar bom. Que bom. Lá pela página 100, entra um personagem. Bom, aí aqui, quando esse personagem entra, ela já tá na segunda casa lá do interior da Inglaterra. É uma casa um pouco maior, mas ela enfrenta os mesmos problemas. As crianças não são tão levadas, tão indisciplinadas assim, mas são extremamente fúteis. Aqui a gente vai acompanhar mais de perto, é uma coisa interessante aqui, que os homens dessa família, dessa segunda família, eles vão estudar fora, mas as meninas não. Então, aqui é o contexto da época, de novo. As meninas eram preparadas para ser esposas. Então, elas tinham aula de pintura, aula de costura, pequenas costuras, aula de pintura, mas
elas eram preparadas para serem esposas. E os irmãos não, os irmãos foram para Londres, estudar em Londres, mas as coitadas das meninas tinham que aprender só o básico para ser boas esposas, boas administradoras das futuras casas e tudo. Mas, então, aí a Agnes, nessa segunda casa, ela vai lidar com este tipo de problema, né? Com esse tipo de situação. Ela vai tentar mudar a cabeça dessas duas meninas, né? Uma mais velha, a outra mais nova. A mais nova gostava de cavalos, gostava de estar entre os homens da fazenda para andar de cavalo, para praticar a caça, que é outra coisa bem da época, né? E a mais velha não, a mais velha é bem fútil, ela quer casar com um homem rico, não interessa se ela gosta dele ou não. E aqui a gente vai embarcar numa descrição dessa menina mais velha, né, que é mais fútil, de como ela tinha como passatempo fazer hora com a cara dos possíveis pretendentes. Ela era aquela que jogava charminho para todo mundo lá da região, né? E ela tinha prazer nisso, ela ficava jogando charminho, aí o cara vinha, tentava ter alguma coisa com ela, propor um namoro e tudo. Ela fala, que isso, absurdo, eu não te dei espaço para isso e tudo. E a Agnes vem falando, você não pode fazer isso, né, com as pessoas, você está ferindo o sentimento das pessoas. E ela se divertia com isso, porque ela também era extremamente vaidosa. Então, o que ela queria? Ela queria era conquistar, ela queria ter aquele prazer daquela conquista, né? De conquistar muitos pretendentes, dizer que ela teve muitos pretendentes, e a mãe fazendo vista grossa, né? Mas a mãe escolhendo muito bem um futuro pretendente para ela. Bom, mas não é essa personagem que entra aqui nessa história. Como toda vila, comunidade daquela época, você tinha a figura da igreja, né? Aqui não é igreja católica, é igreja anglicana, e tinha ali hierarquia, o cura, o pastor. Eu não entendi muito bem essa hierarquia não, mas tinha um que tinha mais poder e tinha outro que era tipo um auxiliar. É como se fosse o pároco e o vigário na igreja católica, alguma coisa assim. Um adendo. Na igreja anglicana, o pastor pode se casar, né? Não tem o celibato, como tem na igreja católica. Bom, dito isto, a Agnes vai frequentar a igreja junto com as filhas e a família aos domingos. E vai chegar um personagem novo, que é o cura, que é a figura de um pastor, parece que é um pastor mais secundário, que ele tem a função de pregar na igreja, né, fazer os sermões e também visitar as famílias ali dessa comunidade, né? E o pastor mesmo, que vai ser um desses que a mais velha vai tentar cortejar, jogar um charminho ali para conquistar e depois descartar totalmente, porque ela não vai casar com um clérigo, né? Ela quer um proprietário de terras, ela sonha com as casas dali da redondeza, qual que vai ser a dela, qual que ela vai administrar e tudo. Então, ela vai fazer de tudo para conquistar esse pastor, que é o que tem o cargo maior. E esse que tem o cargo menor, ele vai ser importante na vida da Agnes. Ele vai trazer uma vida para ela, ele vai trazer esperança. E é interessante como que essa passagem, o livro, ele muda a atmosfera dele. E eu não sei se a Anne tinha essa pretensão
de mostrar que a vida da Agnes realmente era sem perspectiva, era uma vida muito sem graça, e com a chegada dele, e eles desenvolvem ali uma amizade, tudo vai mudar. E vai mudar até o clima desse livro, porque aí ele fica bom e você tem as reflexões, né? O que ele chama Weston, eu acho, não lembro. O que ele propõe, sabe? De reflexões para as pessoas dessa comunidade. Principalmente, ele vai visitar os empregados dessa fazenda, sabe? Dessa propriedade rural, que são pessoas mais humildes, né? Que vivem em condições bem precárias, né? E ele visita essas pessoas e tenta ajudá-las nas suas dificuldades e tudo. E, bom, tem uma passagem aqui que eu acho muito bonita, que ele vai visitar uma senhora já de idade e que ela apresenta assim, dificuldades de lidar com os vizinhos. E ele vai falar umas coisas tão bonitas para ela. E aqui ele diz assim para ela: mas se você não é capaz de sentir uma afeição positiva por aqueles que não gostam de você, pelo menos tente fazer com eles como gostaria que fizessem com você. Pode se esforçar por ter pena das falhas deles. Olha que bonito. Perdoar as ofensas deles e fazer todo o bem por aqueles à sua volta. E você pode se acostumar a isso, Nancy. Nancy era essa senhora humilde que o cura vai visitar, né? O próprio esforço vai fazer você amá-los em certo grau. Sem falar na boa vontade que a sua bondade vai gerar neles, apesar de terem em si pouca coisa boa. Se amamos a Deus e desejamos servi-lo, vamos tentar ser como ele, fazer o trabalho dele, trabalhar pela sua glória, que é o bem do homem, apressar a vinda do seu reino, que é a paz e a felicidade de todo mundo. Não é muito bonitinho? Então, assim, tem passagens assim que são muito gostosas de ler e trazem reflexões bonitas da fé em Deus e tudo. E tem uma coisa nesse livro que eu preciso destacar, é a escrita. Como essa família Brontë escrevia bem, né? É impressionante. Elas tinham uma facilidade para escrita. Aqui até traz um prefácio dizendo que elas moravam no lugar que elas não tinham muito acesso, era um lugar de interior também, né? Muito como a Agnes Grey aqui, a família da Agnes Grey, né? Filhos de presbíteros também. E elas não tinham muito contato, então elas viviam ali entre as irmãs, e brincavam entre si e ensaiavam teatros, peças teatrais, e por isso elas desenvolveram tão bem a imaginação e a escrita, né? Porque elas são danadinhas, né? As irmãs Brontë. E, bom, e aí vai desenvolvendo, bom, voltando ao livro, né? E vai desenvolvendo, então, essa história, ela vai ficando cada vez mais admirada por ele, como ele tinha os mesmos valores que ela, porque como ela era agora nós estamos aqui falando da Agnes, tá, gente? Da Agnes Grey, não é mais da Anne Brontë, mas é bem parecido. A Agnes, ela é filha de um presbítero, né? Então, ela tem esses valores da Bíblia, ela conhece essas reflexões da Bíblia,
os ensinamentos de Deus. Então ela vai ficar admirada com o Weston. Só que assim, ela não sabe se ele está desenvolvendo uma amizade com ela, porque ele é como um auxiliar ali do pastor, ele está prestando um serviço de paroquial mesmo, né? De espiritual mesmo. Ela fica na dúvida se ele está desenvolvendo uma amizade com ela ou se ele está gostando dela. E ela também custa admitir que ela está gostando dele, mas você vai lendo e você vai entendendo. Bom, eu não vou dar aqui mais spoilers, né? Tem que ler para ver o que vai acontecer. E eu acho muito interessante, porque tem até uma coisa de redenção aqui, porque ela vai confrontar depois tudo que ela passou e a vida que ela tem com a vida da aluna dela, né? Essa que é a mais fútil, a mais velha, porque ela vai acompanhar a vida dela também, como ela vai se desenvolver. E é claro que você ali faz aquela comparação, que provavelmente ela não descreve aqui que ela fez uma comparação, né? Mas você entende, fica explícito ali a vida que a Agnes vai viver e a vida dessa menina fútil, né? O que ela vai colher de frutos por ela ser extremamente fútil. E o que a Agnes vai colher aqui por ser uma menina que tem os seus valores, as suas virtudes. Então é muito interessante depois de você acompanhar o desfecho dessas duas vidas, né, que se seguem aqui, e você vai poder verificar o que aconteceu com uma, o que aconteceu com outra. Bom, este então é a Agnes Grey, de Anne Brontë. O livro dela mais famoso, eu acho que é A Inquilina de Winterfell. Acho que deixa eu ver aqui, vamos ver na minha colinha. Dela é A Inquilina de Winterfell Hall, que também eu já vi algumas resenhas por aqui, parece que é bem bom e eu quero ler, porque eu amei a escrita da Anne Brontë, gente, amei, viu? Vai escrever bem assim, lá na era vitoriana, lá no interior da Inglaterra, mas é muito lindo, é uma escrita polida, ao mesmo tempo extremamente fluida, é própria mesmo, né, da época. E é muito lindo, muito gostoso, vale a pena vencer aí essas 100 primeiras páginas e poder desfrutar deste livro tão bonito, que traz tantas reflexões bonitas. E você tem aí um apanhado crítico da sociedade vitoriana, da criação, principalmente desse meio rural, né? Como era a criação e como era diversificado, né? Como você tinha pessoas extremamente fúteis e pessoas também de grandes valores e virtudes. Então fica aqui a minha recomendação, Agnes Grey, Anne Brontë. Eu li nessa edição da Martin Claret, eu gosto bastante, muito agradável a leitura. Olha aí, um papel dessa cor, né? Um cremezinho, bem gostoso de ler, o tamanho da letra também é agradável. Fiz aí algumas marcações, não muitas, mas boas marcações e boas recordações. Adorei!